Bom dia, cavalheiros e damas do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Ângulo. Desejamos a todos que estejam bem, que estejam saudáveis, felizes, disciplinados estudando, né? E a aula de hoje ela é um pouquinho diferente, né? Nós não vamos acrescentar nenhum conteúdo novo, como de costume, toda semana a gente apresenta uma nova proposta, um novo gênero textual, mas essa semana nós temos o nosso teste semanal, que ocorre a cada 15 dias. Vocês já sabem que é pelo formulário, né, através da internet. E essa semana são 3 questões, né? Nós convertemos as questões subjetivas em questões objetivas, tá? Então, são questões com alternativas de A, B, C, D e E. Tá? Então, leiam com bastante atenção, fiquem muito atentos ao enunciado. O enunciado é algo muito importante. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os assuntos, né, que constarão no nosso teste semanal. Tá? Então, a gente espera que vocês tenham absoluto sucesso no teste semanal de vocês, que façam com calma, com paciência. A gente sabe que tem um tempo, né, um cronograma lá para o teste, mas tempo é suficiente para vocês lerem com atenção, com calma. E aí, de uma certa forma, é legal, porque vocês estão se preparando para os vários concursos, para as várias provas, né? para as várias conquistas que vocês terão a partir do pré-médio, né? Então, tem Cefet, depois no ensino médio já começa o vestibular seriado. Então, é para vocês já se acostumando mesmo com esse formato de questões objetivas, diferente do formato normal que a gente trabalha só com questões subjetivas, né? Então, para o nosso teste desta semana, nós vamos trabalhar o cartaz publicitário, que nós já vimos trabalhar, foi a nossa última discussão, foi o nosso último ponto de conversa. E nas aulas anteriores também nós já havíamos falado sobre coerência e coesão. Então, a gente vai revisitar estes 3 pontos, que são importantes, e acho que é uma maneira bacana de juntos aqui, mesmo que de maneira online, né? Mesmo que de maneira através do vídeo, é uma forma de a gente rever alguns assuntos que nós já estudamos, que nós já trabalhamos e que vai facilitar para vocês a preparação de teste de vocês. Nada impede que assistam ao vídeo que foi feito só com cartaz publicitário, que está lá todo detalhadinho, todo cuidadinho. Depois também tem um vídeo, uma aula só sobre coerência textual. Depois nós tivemos uma aula só sobre coesão textual. Então, vocês podem revisitar estes vídeos, mas esse de hoje também espero que ajude vocês a terem uma visão geral do que a gente espera de essencial que vocês saibam para, não só para o teste, né, mas que vocês saibam para o dia a dia de vocês, para a vida de vocês, para a vida acadêmica de vocês, mas que vocês possam ter um bom resultado no trabalho de vocês, tá ok? Então, esse é o nosso objetivo. Espero que vocês fiquem felizes com isso. Então, quando nós falamos de cartaz publicitário, essencialmente nós temos que lembrar o seguinte: ele trabalha com dois pontos básicos. Primeiro, o cartaz publicitário ele sempre tem uma função informativa e uma função apelativa. Então, função informativa por quê? Todo cartaz, seja ele para vender um produto, vender uma ideia, ou para divulgar uma peça de teatro, divulgar um novo filme que está em cartaz, né? Divulgar uma campanha de vacina, seja o que for, ele sempre vai ter uma função informativa. Então, a base do cartaz publicitário tem a ver com a função informativa. E em algumas vezes, olha que interessante, em algumas vezes ele também vai utilizar a função apelativa. O que é isso? Ele quer persuadir, ele quer convencer alguém de alguma coisa. Isso é muito comum, por exemplo, nos cartazes publicitários, nos textos publicitários, que dizem respeito, por exemplo, à doação de órgãos. Ele quer te sensibilizar, ele quer que você pense que aquilo ali é importante, que você precisa tomar uma atitude em frente àquela situação, correto? E a gente vai dizer que o cartaz publicitário, ele é sempre um gênero textual que transmite uma mensagem, seja ela uma mensagem objetiva ou subjetiva, né? Então ela pode ser mais dionisíaca, mais emocional, ou ela pode ser mais racional, mais apolínea, mas ela sempre transmite uma mensagem. E aí eu vou encontrar o cartaz publicitário lá na campanha eleitoral, no anúncio de evento,
numa divulgação de um produto, numa manifestação, por exemplo, a gente tem visto aí muito, né, as manifestações sobre a questão do americano George Floyd, né, que foi assassinado pela polícia. Então, ali nós temos vários cartazes, estão ali falando, às vezes, sobre o racismo estrutural, né? Estão falando sobre que o racismo, no caso do cartaz publicitário que fala sobre o George Floyd, está falando disso, né? Desse racismo estrutural que está ali na essência, né, da estrutura social daquele país. Nas campanhas de conscientização, como eu disse para vocês, da doação de órgãos, agora, por exemplo, diante da pandemia, né, tem se tentado muito sensibilizar as pessoas acerca da doação de sangue, que o número de doações de sangue diminuiu muito, né? E esses cartazes eles podem ser vinculados em hospitais, em cinemas, em escolas, né? Em qualquer lugar onde haja um público que possa, né, olhar e prestar atenção nessa informação, que aquela informação chegue ao público. Então, o cartaz publicitário, ele é mais democrático. Um outdoor, ele ocupa muito espaço, né? E nem sempre, não é fácil você achar um lugar. Agora, o cartaz publicitário, não, né? Ele é mais acessível. Ele pode ser colado em qualquer lugar, às vezes até num poste ali na rua, a pessoa vai lá e coloca um cartaz de procuras, vai perder o cachorrinho, vai lá e faz um cartaz de procuras. É uma forma, tá vendo? É uma função informativa, ao mesmo tempo é apelativa, que está pedindo para devolver, às vezes até oferece gorjeta para a pessoa devolver o cão, né, vamos dizer assim. E esse cartaz publicitário, hoje em dia, como ele é um elemento forte, ele tem forte apelo, né, publicitário, hoje em dia a gente vê artistas, publicitários, designers trabalhando também. Né? Antigamente era só fazer um cartazinho, pronto, acabou, não. Hoje ele é uma peça bem trabalhada, bem construída, né? Hoje o apelo publicitário é muito forte, concorda? E aí, como nós dissemos, né, o cartaz publicitário ele tem a função informativa e ele tem a função apelativa. Então, a primeira coisa, ele quer estabelecer uma interação com o receptor, ou seja, ele quer captar o receptor para si. Ele quer comunicar alguma coisa a alguém, por isso função informativa. Mas ele também quer persuadir, sensibilizar, convencer alguém de alguma coisa. Por isso a função apelativa ou conativa de linguagem, né? E sempre, o cartaz, ele sempre vai utilizar linguagem verbal e não verbal. Ora, pode ser que ele tenha só linguagem verbal, ora só não verbal, mas via regra, ele usa linguagem verbal e linguagem não verbal, correto? Aí vamos lembrar aqui as características, até porque nós temos um teste, nosso teste é na sexta, então vamos lembrar de algumas características aqui. Primeiro, os cartazes publicitários tendem a usar o verbo no imperativo, né, como uma ordem, um pedido ou uma sugestão. Tendem também para usar o quê? A linguagem verbal e a linguagem não verbal, juntar as duas. Esse texto, ele obrigatoriamente tem que ser um texto curto, porque é um cartaz, então não pode ficar com blá, 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 muita enrolação. Ele tem que ser sugestivo, ele tem que ser rápido, ele tem que ser convincente e, principalmente, eu tenho que pensar a quem eu estou me dirigindo, o que eu quero falar, para quem eu quero falar. Ou seja, o público, o meu público-alvo é essencial na construção do meu cartaz publicitário. E outro detalhe também importante, tão importante quanto entender aí qual é o meu público-alvo, é buscar uma preocupação estética. Nós vivemos numa sociedade em que o visual é muito forte, é muito apelativo. Então, você fazer um cartaz publicitário tem que ter um equilíbrio, cor, desenho, forma, tamanho. Então, tudo isso tem que ser cuidadosamente construído. E geralmente também tem um cuidado com a linguagem, né? O uso de figuras de linguagem, o uso de metáforas, o uso de ironias, para você fazer o quê? Captar, cativar o leitor. Correto? Deu para dar uma revisada aí, uma lembrada do cartaz publicitário? Bom, então vamos para o nosso segundo tópico. Coesão. Né? Então, já havia falado, quando nós estudamos isso aqui, eu falei para vocês, né, que coerência e coesão aparece lá na competência 4 do Enem. Ai, Cris, mas está muito longe o Enem. Sim, eu sei que vocês estão ainda no 8º ano do ensino médio, mas só para entender que coesão vai se referir ao quê? A articulação das palavras na frase, né? Então, são as palavras que eu uso para organizar a frase. Então, a
coesão, então na hora que estiverem respondendo lá no teste, lembrem disso. A coesão se refere à articulação, à organização das palavras, das frases, dos parágrafos. Então são as conjunções, são os pronomes, são os elementos que eu uso para organizar a frase, correto? Então a gente vai lembrar que a gente fala que a coesão são os mecanismos linguísticos, ou seja, o que a língua me oferece para eu poder organizar as frases, para eu articular bem a frase, né? Então, lógico que a coisa ela tem uma ligação íntima com a repetição, porque eu cito o nome de alguém, eu falo, o José veio à aula, ponto. Ele entendeu tudo que foi dito. O ele está fazendo o quê? Repetindo o José. Só que ao invés de eu falar a palavra José 2 vezes, eu troquei por um mecanismo gramatical, ou seja, eu troquei por um pronome, né? Então, olha que interessante. Então, isso que são os mecanismos linguísticos que a língua nos oferece. Vai poder falar assim, olha, o José veio à aula. Esse estudante é muito dedicado. Então, ó, troquei o José por estudante. Aí, ao invés de eu usar um mecanismo gramatical que seria um pronome, uma preposição, uma conjunção, eu usei uma outra palavra, um outro léxico, né? Então, lexical vem de palavra. Então, eu usei uma outra palavra. Substituí uma palavra por outra palavra. Olha que bacana. Então, o José virou aluno. Então, aí a gente chama de mecanismo lexical. Poderia ser um mecanismo sequencial, né? Então, primeiro, depois, dessa forma. Então, nós temos vários elementos que me permitem articular, organizar a frase sem repetições, correto? E aí nós temos algumas ferramentas coesivas que são muito importantes. Os pronomes podem substituir palavras, os advérbios podem substituir palavras, os numerais podem substituir palavras. Então, eu posso substituir algo que já foi dito, que a gente chama de referência anafórica, ou algo que ainda vai ser dito, que a gente fala, que é a referência catafórica. Né? Então, um exemplo aí, na Europa, muitos costumam tomar sol lá nos parques. Lá está retomando a Europa. Estas são coisas fundamentais. Ainda vou dizer quais são as coisas fundamentais. Entendem? Eu posso também, simplesmente, uma outra ferramenta coesiva, omitir um termo. Então, olha, eu gosto de cinema, vírgula, ele de teatro, por exemplo. Então, não preciso repetir. Eu gosto de cinema, ele gosta de teatro. Então, o próprio contexto me permite entender que não há necessidade de repetição. A elipse é muito interessante também, uma forma coesiva bacana de estrutura. Então, nós já falamos de cartaz publicitário, né, e suas características, a coesão, que é a organização da frase, substituição de palavras por palavras, né, encadeando aí as informações, organizando. E agora vamos retomar um conceito que também nós já estudamos, nós temos um vídeo só disso, mas só para lembrar, coerência e coesão, né, são amigas, parceiras. A coerência tem a ver com as ideias. Então, enquanto a coesão tem a ver com os elementos, os mecanismos linguísticos, né, os pronomes, os advérbios que organizam a frase, a coerência nada mais é do que a lógica, o sentido, as ideias que dão continuidade. Então, eu não posso me contradizer, né? Eu não posso ser redundante, ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Então, a coerência nada mais é do que a lógica textual. É a organização do texto de maneira lógica, é o sentido do texto. Ele é responsável pela continuação do sentido dentro do texto, correto? Então, a gente vai falar que a coerência textual é a ligação textual, ou seja, o sentido, é o contexto, são as ideias, é a lógica, né? Que aí eu posso ter os conhecimentos de mundo, que são fundamentais, o que eu sei, que eu posso trazer de informação para o meu texto, e a situação e o próprio texto. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Eu posso ter um problema de coerência interna, que é quando o texto tem lógica, aquilo que eu estou falando dentro do meu texto, eu não estou me contradizendo dentro do meu texto, ou eu posso falar de coerência externa, que é aquilo que eu escrevi tem que bater com a realidade, tem que bater com a lógica da realidade, se for um texto informativo, lógico, né, gente? Então, e meninos, a gente não pode esquecer disso, não. Então, a minha coerência externa tem a ver com que eu não estou dizendo algo que não tem a ver com a verdade. Por exemplo, eu digo para vocês assim,
90% dos brasileiros não concordam com a economia atual. Ué, você tem dados suficientes para isso? Isso bate com a realidade? Se não bate, não quer dizer que está havendo um problema de incoerência externa, ou seja, aquilo que você escreveu no seu texto não bate com a realidade. Agora, eu posso ter uma questão de incoerência interna. Eu escrevo alguma coisa dentro do meu texto, depois eu me contradigo. Olha, eu não gosto de azul. Aí depois lá no final do texto eu coloco que azul é minha cor preferida. Aí, ficou doido, né? Tá se contradizendo, tá contraditório. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Né? A coerência, ela cuida da organização lógica das ideias e da articulação, da relação entre essas ideias, para não haver a contradição. Né? Por isso que a gente fala o seguinte, que a coerência interna, ela exige de nós 4 princípios básicos. Primeiro, que eu tenho que estar sempre retomando ideias, eu não posso, senão eu vou só estar acrescentando informação nova, fica parecendo que meu texto é uma colcha de retalhos, então eu tenho sempre que retomar alguma coisa que eu disse, mas eu tenho que acrescentar algo novo também, tá? E tem que haver uma relação entre essas ideias, entre aquilo que eu já disse e o que eu estou dizendo, tem que bater biela ali, tem que estar combinando. E eu não posso me contradizer dentro do meu texto, correto? E aí, como sempre, a gente encerra a nossa aula pedindo a vocês que façam praticando, tá? É importante que nós tenhamos aqui um cuidado de preparar os PowerPoints para vocês, a gente disponibiliza no aplicativo da escola, para que vocês tenham acesso ao PowerPoint para estudar só pelo PowerPoint. A gente disponibiliza os vídeos também para que vocês possam nos ouvir, de uma certa forma nos ver também, né? E a gente vai se comunicando assim. Mas é importante que vocês não percam a disciplina de fazer as atividades de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham muito sucesso no teste, que façam um teste bacana, que sexta-feira todo mundo me conte que fechou, que mitou no teste, tá? Então, grande beijo, saúde a todos.